trabalho que eu vou apresentar, ele se chama HQ Versa, e são as HQs poético-filosóficas e o sagrado feminino, como se dá o processo de pesquisa. Eu sou a autora Raquel Cosme Silva dos Santos, meu professor orientador é o professor Dr. Edgar Franco, eu sou mestranda em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais e Universidade Federal de Goiás, como também sou membro do grupo de pesquisa Cria Ciber. No meu mestrado eu estudo sobre o feminino e o sagrado feminino dentro das HQs poético-filosóficas. Uma breve apresentação: eu sou artista, quadrinista e professora. Os meus trabalhos eles falam bastante sobre o lúdico e o feminino, onde eu exploro diferentes técnicas, inicialmente tradicionais, onde eu passava pela aquarela, a guarda de nanquim, e hoje em dia me aventurando mais nas HQs de arte digital. Então aqui tem uma breve linha temporal do meu TCC feito em aquarela, um trecho da minha HQ chamada Mãos de Artista, que está inserido no álbum Pioneiros, a HQ Caos, que é híbrida entre lápis de cor e arte digital, e a HQ Trônica Connect 2041. Bem, os principais pontos abordados durante o desenvolvimento desse trabalho é o processo de criação de um álbum poético-filosófico e como se dá a pesquisa desse processo, os aspectos gerais das HQs autorais, HQ-trônicas e HQs poético-filosóficas. É importante a gente dar uma pincelada em todos esses aspectos das HQs para entender a riqueza do processo de criação de um álbum poético-filosófico e vocês também entenderem um pouco mais de profundidade onde esse álbum está inserido de forma conceitual. Os aspectos gerais das HQs é que, no início, elas foram criadas narrativas há muito tempo pelos primeiros povos, mas as HQs, como a gente conhece hoje, elas se desenvolveram através das tiras de jornais, e hoje em dia elas já extrapolaram somente as histórias isoladas. Elas fazem parte da nossa cultura, fazem parte do nosso imaginário, do nosso cotidiano. Então, as HQs elas se adaptaram, e cresceram de acordo com o perpassar do tempo. As HQs autorais é um nicho das HQs e elas prezam pela liberdade de criação, pela liberdade de expressão também e a liberdade artística. Geralmente eram leitores de HQs que começaram a criar suas próprias histórias e trocar entre si, formando uma grande comunidade. É bem diferente do nicho de HQ comercial, que é a HQ feita para um público mais geral e que é conhecida como as HQs de super-heróis, por exemplo. Elas têm essa coisa de ser mais popular. As HQs autorais não, elas têm um aspecto mais feitas para pessoas que também já leem HQs, já criam. E aqui tem um exemplo da HQ autoral do professor Edgar Franco, que é um trecho da HQ Renovaceno, e por ela vocês já percebem que ela tem um formato completamente diferente, uma estética diferenciada. As HQ-trônicas, que é um termo batizado também pelo professor Dr. Edgar Franco, que caracterizam HQs que se hibridizam com multimeios. Então, são HQs que utilizam dos seus formatos convencionais e se hibridizam com outros meios de criação. As HQ-trônicas podem ter algumas características, como a diagramação dinâmica, animação, efeitos sonoros, tela infinita, tridimensionalidade, narrativa multilinear e também interatividade. Aqui tem um exemplo ao lado de uma HQ-trônica que eu fiz para uma disciplina do mestrado e nela eu utilizo o recurso da tela infinita. Bem, as HQs poético-filosóficas também são HQs batizadas pelo professor Edgar Franco no final da década de 90 durante uma pesquisa exploratória e é um gênero considerado genuinamente brasileiro pelo professor Elídio dos Santos Neto. Nela tem algumas características que a diferenciam das outras, que é a carga filosófica e reflexiva que está presente nessas histórias, um formato experimental diferente e também as histórias serem curtas, porque elas dependem totalmente da expressividade do artista, não tendo obrigatoriedade de ter um final fechado ou algo do tipo, ou um grande arco, Então ela depende totalmente dos questionamentos que o artista quer trazer. E aqui já entra o processo de criação desse álbum poético-filosófico. Esse álbum é um álbum poético-filosófico híbrido com HQ-trônica. E o argumento, que é o tema principal desse álbum, é contar como a crença perpassa o tempo e como a vida pode ser uma pequena parte de uma jornada de algo maior que a gente não entende. E isso fecha com a minha pesquisa sobre o sagrado feminino, Uma coisa dialoga com a outra. O resultado esperado é um álbum de HQ de 48 páginas, dividido em 4 capítulos, cujo processo será artesanal desde o seu início até sua finalização.
Bem, as abordagens que eu vou trazer no processo tradicional vai ser esse desenvolvimento dos 4 capítulos, onde cada capítulo será uma vida da personagem principal, e eles são baseados em acontecimentos históricos, mas também trazendo uma carga fictícia. Mas dentre esses 4 capítulos vai permear uma característica que é a importância da conexão com a natureza, porque essa é a base das religiões matriarcais. Já na HQ Trônica, que vai se passar numa outra dimensão, será a cortina dimensional. Nela vai se passar o pré e o pós-vida, e ela vai utilizar o recurso da tela infinita como a história anterior. Essa HQ Trônica, para você ter acesso, você vai acessá-la através do QR Code que vai estar inserido na história da HQ tradicional. Então, a HQ Trônica vai sempre estar dialogando com a HQ tradicional e vice-versa. Para a construção da personagem, eu estudei a respeito dos arquétipos das religiões matriarcais, e a mesma personagem a gente vai acompanhá-la em 4 vidas diferentes. Cada vida ela vai representar um arquétipo, vai representar uma fase da lua e vai representar uma estação do ano, fechando assim o ciclo de 4 vidas, 4 vidas diferentes. Então, num ela vai ser uma índia, no outro ela vai ser uma camponesa, no outro ela será uma escrava e no outro ela vai estar inserida dentro de um cenário de futuro distópico. Aqui a ambientação, o estudo que eu fiz para poder criar essa ambientação, que para mim também é um aspecto bastante importante no desenvolvimento de uma história em quadrinhos, porque é nele que você vai ter as ações e reações da personagem. Todo esse meio ao qual ela está inserida, é um fator determinante sobre como ela vai agir e como as coisas se desenrolam na história. Aqui embaixo tem os estudos de tribo indígena, de um campo, de uma vila, de um quilombo e de uma cidade destruída. Então, neles eu me inspirei, mas não copiei, me inspirei nesse estudo que eu fiz de campo para poder criar esse mundo onde a nossa personagem vai estar inserida. Aqui são as capas dos capítulos, onde eu quis condensar a essência da personagem e o que ela vai passar em cada vida. Eu também utilizei uma estética inspirada em cartas de tarô, e em cada capa tem a fase da lua respectiva a qual a personagem representa. Tem a fase da vida que ela vai estar contando, ou passando pela história. E aqui também a gente tem os nomes dos capítulos, que é a filha da lua, a mãe estraloba, o caminho-alvo e a deusa entropia. A fase atual que eu estou no processo de criação é a fase da thumbnail, que eu descobri recentemente. A thumbnail ela me permite perceber como a história vai se dar de uma forma geral, num olhar único. Então, nele eu consigo ver como eu posso organizar os requadros, os embalonamentos, os diálogos, aonde na história a página vai estar cortando para a gente poder encadernar, Todo esse processo eu consigo perceber de uma forma rápida. Então, essa fase vai ser eu estou fazendo isso com cada capítulo e é uma parte que vai me poupar muito trabalho lá na frente. Então, eu já estou desenvolvendo a fase do desenho, mas eu também estou pensando em como vai se dar a encadernação artesanal dele lá na frente e como esse desenho e essa encadernação conversam entre si, como eu posso utilizar esses recursos a favor da minha história, Aqui é um estudo que eu fiz de encadernação. Eu estou desenvolvendo um processo de costura diferente para poder encadernar esse álbum, que vai ser no formato A4. E, através dos trabalhos da Daniele Barros, eu encontrei um termo chamado grimoirezinho, que ela criou. E, através dele, existem os grimórios, que são os livros mágicos. A estética que eu quero utilizar para a finalização desse álbum é a estética dos grimórios, que vocês podem ver aqui ao lado. Então, é isso, eu estou me inspirando nisso para poder criar essa finalização, mas enquanto isso eu já estou correndo com os desenhos e fazendo todo esse processo conversando um com o outro. As reflexões que a minha proposta de trabalho trazem, que é perceber esse leque de possibilidades de criação de quadrinho autoral multimeio, híbrido entre HQ Trônica e HQ tradicional, como eles podem conversar entre si, aprofundar esses conhecimentos sobre as HQs e a participação dela como fator cultural e também refletir sobre essa relevância dos quadrinhos e o processo de criação dentro da arte. Eu quero agradecer a todos e esses foram os livros que eu utilizei como referência.